bom dia, paz do Senhor Jesus, boa tarde, boa noite, oh glória, aleluia, quanta alegria, quanto privilégio é servir, é estar aqui, mais um dia de devocional, mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de aproximação com o Pai, mais um dia onde nós nos entregamos, onde nós reconhecemos, onde nós aprendemos, onde nós sabemos que só através da palavra nós recebemos e somos renovados. Recebemos de Deus, somos impactados. Meu Deus, quanta alegria. Pai, muito obrigado por esse privilégio. Gratidão, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Dai-nos sabedoria, Senhor. Alcança essa mulher que diz, Pai querido, que não consegue, que não é disciplinada. Meu Deus amado, que olha para a sua vida e acha que é impossível ela ler a Bíblia, ela ter conhecimento, sabedoria, Pai querido, e a tua palavra diz que o Senhor dá sabedoria a quem pede. Eu te peço em nome de Jesus, dá sabedoria, Senhor, derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito Santo, dá-nos inteligência, Pai, nesse momento. Em nome de Jesus, fortalece o fraco, cura, Senhor amado, cura através dessa leitura, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Vamos à nossa leitura? Levítico capítulo 3, amém? Diz assim: e se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferta for de gado, macho ou de fêmea, oferecerá sem mancha diante do Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da porta da tenda da congregação e dos filhos de Arão, e os sacerdotes apargirão o sangue sobre o altar em roda. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e a gordura que está sobre a fressura. Então ambos os rins e a gordura que está sobre eles, sobre as tripas e o redênio que está sobre o fígado com os rins, tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar em cima do holocausto que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, for sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem mancha, a oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então o sacrifício pacífico oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura. Como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre eles e sobre a tripa e o redênio que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, manjar é da oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá, e porá sua mão sobre a sua cabeça e a degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão espargirão e o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerás dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e a toda a gordura que está sobre a fressura, como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre eles, sobre as tripas e o redênio que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, manjaré da oferta queimada de cheiro suave, toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Falou mais, capítulo 4, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, quando uma alma pecar por erro contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer e obrar contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar com escândalo do povo, oferecerás pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado.
E entrará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue a espejará 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. E os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas e o redenho de sobre o fígado com os rins tirará. Como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco. Todo aquele novilho levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza, se queimará. Mas se toda a congregação de Israel errar e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer e forem culpados, e o pecado em que pecarem forem notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e queimá-la-á sobre o altar. E fará este novilho como fez ao novilho da expiação, assim lhe fará o sacerdote, por eles fará expiação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho, é expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por erro obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou, se lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha, e porá sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degolará o holocausto perante a face do Senhor, expiação do pecado é. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e lhe será perdoado. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não fizer e assim for culpado, ou se o pecado na qual pecou, que lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra gêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou. E porá sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue e o porá sobre as suas pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará as bases do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado.
Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado sem mancha, a trará, e porá sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado e o porá sobre as suas pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na bacia, na base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Capítulo 5. E quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que forte testemunha, seja o véu, o que viu, o que soube, se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando pecar, a pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, ele for oculto, o souber depois será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o for o homem pronuncia temerariamente com juramento lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que culpado sendo uma dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. E se a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado, assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue espremer-se-á a base do altar, a expiação do pecado é. E do outro fará holocausto, conforme o costume, assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trarás pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha para expiação do pecado. Não deitará sobre ele azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E trará o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor, expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma destas coisas, ele fará perdoado, e o resto será do sacerdote como a oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação do pecado, da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas e ainda demais acrescentará o seu quinho e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com o cordeiro da expiação fará expiação por ela e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro
um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela, sem saber, ele será perdoado. Expiação de culpa certamente se fez culpado ao Senhor. Capítulo 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao próximo que se lhe deu em guarda, ou que depois na mão, ou roubo, ou que retém violentamente ao próximo, ou que achou perdido e negar com falso juramento, ou que fizer outra coisa de todas as que o homem costuma pecar. Será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpado, restituirá o roubo que roubou, ou retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que sobrou, jurou falsamente, o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará do dia da expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a sua estimação, para a expiação da culpa, trará o sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado qualquer de todas as suas coisas que fez segundo a culpada nelas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: da ordem de Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as suas calças de linho sobre a sua carne, e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois de expirar as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura da oferta pacífica. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão oferecerá perante o Senhor diante do altar. E dela tomará o seu punho cheio de flor, de farinha, de oferta do sacerdote, do seu azeite e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o acenderá sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos asmos. Asmos se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação, o comerão. Levedado não se cozerá, sua porção é que lhes dei minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá dela, estatuto perpétuo será para as vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nela será santo. Então falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos que oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua. A metade dela pela manhã e a outra metade dela à tarde. Numa caçola se fará com azeite cozido, trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo, seja toda terá queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá no lugar santo, se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo, e espargir alguém do seu sangue sobre o seu vestido, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo. E o vaso de
barro em que for cozido será quebrado, porém, se for cozida em um vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação do pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para expiar no santuário, se comerá no fogo dela, será queimada. Amém? Nós lemos Levítico capítulo 3 até o 6. Isso, né? Que Deus te abençoe e tenha um final de dia abençoado, uma noite abençoada. Não desista, prossiga. Amém?